pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Hoje, com a playlist do nazismo, eu irei trabalhar o tema Anne Frank. Todos vocês, creio, já ouviram falar, é uma história comovente. E antes de começar o vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, compartilhar os meus vídeos e também, é claro, clicar lá no joinha para curtir o material. Não se esqueça também do sininho, porque aí você recebe as minhas atualizações. Eu tenho vários vídeos no canal, vale a pena você conferir. Bem, queridos amigos e amigas, Anne Frank foi infelizmente mais uma vítima do nazismo junto de sua família. A Anne Frank, ela era judia e ela é nascida em Frankfurt, na Alemanha, e ela nasce no dia 12 de 6 de 1929. Ela, quando ela é inserida, né, nessa sociedade alemã, ela cresce, né, dentro dos princípios da República de Weimar, e quando começa essa loucura do nazismo, né, principalmente a partir de 1933, que você tem toda uma política nazista antissemita, que foi um absurdo, a família entende, a família Frank entende que deve migrar para outra região da Europa. Eles acabam indo para Amsterdã, na Holanda, e lá o seu pai ele acaba se fixando naquela região. Ele constitui uma empresa em Amsterdã e ali ele edifica sua família. Ela vai ter, neste período, né, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial em 1939, ela vai ter um período, segundo a história nos conta, muito saudável, um período muito bom, né, da vida dela. Inclusive tem fotos, imagens dela na escola, e foi um período muito bom de Anne Frank. Quando os nazistas invadem a região, o seu pai, na antiga empresa que ele possuía, ele tem um anexo, né, e eles vão acabar, a família dele, mais algumas pessoas vão se esconder nesse anexo. E nesse anexo, se espantem, né, eles vão ficar boa parte da guerra escondidos dentro desse anexo, e ela vai desenvolver dentro desse anexo todo um cotidiano. E lá ela escreve um diário, que é o famoso Diário de Anne Frank. Inclusive esse diário foi contestado já, a veracidade dele, por grupos negacionistas ao Holocausto, que é um outro absurdo, porque o Holocausto é inegável, né? É óbvio que houve o Holocausto judeu, e nós não temos como negar os documentos históricos, como filmes, imagens, fotos, enfim, e claro, os relatos, né, das vítimas do Holocausto. E Anne Frank, então, ela vai ficar dentro deste anexo com a sua família, e num dado momento, né, já em 1944, ela vai a família vai ser denunciada. Inclusive até hoje não se sabe quem denunciou a família, né? Existem especulações, mas não há uma prova, é um mistério acerca disso, até que a família é descoberta e eles são enviados para o campo de concentração de Auschwitz. Chegando lá, ela e a irmã dela, a Margot Frank, são enviadas para Bergen-Belsen. E lá, infelizmente, já em 1945, no final da guerra, as duas irmãs elas vão pegar tifo. E infelizmente a irmã mais velha, Margot, morre no campo de concentração, e depois, logo em seguida, a Anne Frank morre de tifo. A mãe de Anne Frank também morre em Auschwitz, e a única pessoa que sobrevive é o pai da Anne Frank, que era o Otto Frank, e a mãe da Anne Frank chamava-se Edith Frank. E a família inteira, infelizmente, foi morta pelo massacre que os povos judeus, infelizmente, sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Fato esse, como eu já disse, inegável. Não há como negar o Holocausto.
E diante disso, então, nós temos mais uma história, né, de uma família que sofreu com a ideologia nazista, com esse absurdo nazista. Por isso que eu sempre enfatizo, nazismo nunca mais. Isso tem que ficar bem claro nos meus vídeos, nazismo nunca mais. Então, diante disso, eu trago para vocês essa história e eu vou trazer algo novo para vocês, né? Apesar de já ter feito isso em outros vídeos, mas eu vou trazer pequenos relatos agora do diário de Anne Frank, né? Para vocês poderem escutar e sentir um pouco das angústias e daquilo que ela escrevia. Então fiquem agora com parte desse relato e eu volto para finalizar o vídeo de hoje. Depois de maio de 1940, os bons tempos foram poucos e muitos passos. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, e em seguida a chegada dos alemães. E foi então que começaram os problemas para os judeus. Nossa liberdade foi seriamente restringida com uma série de decretos antissemistas. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela, os judeus eram proibidos de andar nos bondes, os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo que eles fossem carro deles. Os judeus deveriam fazer as suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair à rua entre as 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de comparecer a teatros, cinemas ou qualquer outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de frequentar piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei ou qualquer outro campo de atletismo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins e de amigos depois das 8 da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos. Você não podia fazer isso, nem aquilo, mas a vida continuava. Jaque sempre me dizia: eu não ouso fazer mais nada, porque tenho medo de que não seja permitido. Escrever um diário é uma experiência realmente estranha para alguém como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque eu acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não importa. Tenho vontade de escrever e tenho uma necessidade ainda maior de tirar todo tipo de coisa de dentro do meu peito. As pessoas precisam entrar em filas para comprar legumes e todo tipo de mercadoria. Os médicos não podem visitar os pacientes, já que os carros e bicicletas são roubados no momento em que eles viram as costas. Roubos e assaltos são tão comuns que você se pergunta o que aconteceu de repente com os holandeses para subitamente terem os dedos tão leves. Crianças pequenas, de 8 e 11 anos, quebram os vidros das casas e roubam o que podem. As pessoas não ousam sair de casa por 5 minutos, já que podem voltar e descobrir que tudo desapareceu. Todo dia, os jornais estão cheios de anúncios de recompensa pela devolução de máquinas de escrever, tapetes persas, relógios elétricos, tecidos e etc. Os relógios elétricos das esquinas foram desmantelados. Os telefones públicos são depenados até o último fio. Como, sem dúvidas você pode imaginar, nós costumamos dizer desesperados: qual é o sentido da guerra? Por que as pessoas não podem viver juntas em paz? Por que toda essa destruição? A pergunta é compreensível, mas até agora ninguém conseguiu uma resposta satisfatória. Por que a Inglaterra fabrica aviões e bombas maiores e melhores e ao mesmo tempo constrói casas novas? Por que se gasta milhões com a guerra e cada dia, enquanto não existe um centavo para a ciência médica, para os artistas e para os pobres? Por que as pessoas têm que passar fome quando montanhas de comida apodrecem em outras partes do mundo? Por que as pessoas são tão malucas? Eu me perguntei repetidamente se não teria sido melhor não termos nos escondidos, se estivéssemos mortos agora e não tivéssemos de passar por todo esse infortúnio, poupados desse fardo. Mas nos encolhemos só de pensar. Ainda amamos a vida, ainda não esquecemos a voz da natureza e continuamos com esperança de tudo. Quer acontecer alguma coisa logo, até mesmo um ataque aéreo. Nada pode ser mais esmagador do que essa ansiedade, que chegue o final, mesmo sendo cruel. Pelo menos saberemos se vamos ser vencidos ou vencedores. Quando penso na minha vida de 1942, tudo parece real. A Anne Frank que desfrutava daquela vida celestial era completamente diferente da que ficou ajuizada dentro dessas paredes. Sim, foi celestial. 5 admiradores em cada esquina, umas 20 amigas, a preferida da maioria dos professores, completamente mimada por mamãe e papai, sacolas cheias de doce e dinheiro para gastar. Que mais eu poderia pedir? Para dizer a verdade, a comida não importaria tanto se a vida aqui tivesse outras coisas mais agradáveis. Mas é só isso. Essa experiência tediosa começa e transforma todos nós em pessoas desagradáveis.
Bem, queridos amigos e amigas, espero que vocês tenham escutado com muito respeito esse material. E só como informação adicional, dentro do anexo tinham 8 pessoas, né? Vejam vocês, até um número grande de pessoas. Quero lembrá-los também que há um museu de Anne Frank em Amsterdã, e é um lugar amplamente visitado, é um memorial também de tudo aquilo que ela passou. Lá tem imagens, tem réplicas, tem parte do diário, manuscritos, e também quero lembrá-los que essa história ela é extremamente comovente e ela veio à tona a partir de 1947, e foi quando o diário foi publicado, e o pai de Anne Frank, o Otto Frank, que fez todo um esforço para que esse diário viesse à luz, e claro, também como forma de denúncia às atrocidades do nazismo. Bem, espero que vocês tenham gostado. É uma história assim sensacional, também de resistência, né, ao nazismo, mais uma história que o nazismo, infelizmente, de forma maldosa, de forma absurdamente equivocada, produziu na vida dessa família, como milhões de outras pessoas. Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento a você que está acompanhando o meu material, está deixando aqui mensagens no canal. É muito importante, pessoal, vocês deixarem mensagens no canal, porque isso fortalece o projeto que eu venho desenvolvendo com vocês. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert, muita luz, coragem e paz para todos nós.